Você já conhece muitos jogadores, né, que estão aqui hoje, já treinou eles na seleção brasileira, conversou com alguns deles antes também, né? Isso foi importante para você chegar aqui? Isso também ajuda nesse início de processo? Não, eu conversei com o Marcos Braz, eu conversei com o presidente Landim, depois nós conversamos com o Spindel e deu a sequência toda do trabalho. Eu também entendo que a privacidade e o respeito do atleta e na sua hierarquia eles devem se estabelecer. Tenho sim, eu acho que 12, 13 atletas, Fabinho, que eu devo ter tido contato com eles na seleção brasileira, talvez até mais. Isso dá um approach inicial, de saber como é que é o comportamento, da forma que trabalho, enfim. Mas tomara que a gente seja feliz aí na sequência do trabalho todo. Estou ansioso para começar a trabalhar. Fiquei sabendo que até o seu neto já postou vídeo com camisa do Flamengo, cantando hino. Querido, tem um lado familiar e tem um lado educacional do esporte que ele é muito forte. E eu sou professor de educação física. Eu sou educador também. Então eu sei o quanto isso remete à educação do garoto. Ao respeito aos clubes diferentes, aos torcedores diferentes. E eu quero ser um agente também que busque sim vencer, que saiba, mas que tenha um limite. E o limite ele é da competência e da educação para passar para esses jovens, tal qual o meu filho, através de comportamento muito mais do que está falando. Para a gente terminar aqui, muitos torcedores têm falado que você deixou uma seleção para treinar outra seleção, a expectativa está alta. Queria que você mandasse um recado final para a nação rubro-negra que está esperando tanto esse teu trabalho. Talvez, Lázaro, a pergunta que me fizeste agora ela esteja sendo respondida na situação anterior do esporte como veio de educação, do meu papel enquanto técnico do Flamengo, que é uma responsabilidade muito grande, é um orgulho muito grande de saber da história vencedora. É só a gente transitar no ninho, a gente sabe, ver as fotos e essa história, o quanto ela é forte, mas que os meus princípios de Adenor, de correção, de educação, de princípios, educação e competitividade andam juntas, elas se potencializam para que possa ser melhor, que possa no enfrentamento, que possa no jogo ser vencedor. Nós falamos, Fabinho, agora há pouco e reitero aqui de forma pública, não tem dois discursos. Tomara que seja assim, tomara que eu tenha luz, tomara que a comissão técnica tenha dessa competência para aquilo que nós falamos, a staff toda. Estou falando muito para poder levar para dentro do campo e daquele negocinho redondo entre no gol e a gente possa vencer. Marcos Braz e Bruno Spindel, vice-presidente de futebol e diretor executivo da pasta, respectivamente, também falaram conosco sobre a contratação de Tite. Assim, eu acho que as pessoas não têm, às vezes, não é sensibilidade, mas não sabem da importância de você começar um trabalho no começo do ano, sem que ele esteja no meio do processo. E aí, quanto maior a prateleira que tiver o técnico, o tamanho do técnico, ele muitas vezes ele não quer pegar tá faltando 12 jogos para acabar o Campeonato Brasileiro. Fora isso, tinha uma demanda, uma análise dele, em que lá atrás ele tinha se comprometido, falado que não iria trabalhar, pelo menos a curto prazo, no Brasil. Tinha um comprometimento desse com a família. Então a gente precisava passar por esses pontos. Eu acho que foi muito legal a citação dele, porque a gente teve muito tempo junto num processo de convencimento que não é a parte financeira só, né? Tem muitas coisas que não são mais a parte financeira. E lógico que depois no final ficou ali um ponto parado aí, mas a gente avançou bem nos outros temas e isso aí proporcionou ele estar aqui hoje com a gente. Confiante, tem um técnico que veio de seleção brasileira, voltando a trabalhar com o clube agora, com o know-how do Tite? Estou muito confiante e estou muito confiante pelo que eu vi nessas primeiras horas aqui. A maneira com que ele andou aqui dentro do CT, a maneira com que ele se relacionou aqui com outras pessoas, a maneira em que a gente teve as reuniões aqui
com todos os departamentos aqui dentro do futebol. Essa junção, essa comunicação, ela é muito importante, porque é um ambiente muito sensível em que todo mundo interpreta ou acha alguma coisa. Então, quando você demonstra unidade, quando você demonstra clareza nas tomadas de decisão, com certeza ela será mais transparente. Treinador dessa escala, desse tamanho, multicampeão, treinador de seleção brasileira de grandes clubes, é um prazer, uma honra enorme ter ele aqui, um grande líder de caráter, que tem o lado humano assim, muito desenvolvido. Já deu para ver a preocupação dele com todas as pessoas, com o lado humano de todos, em todo o primeiro contato com todo o staff aqui do CT. Ele fez questão de cumprimentar todos aqui, de reunir todos, falar com todos, se reunir com todas as áreas, e eu tenho certeza que o Flamengo vai ter muito sucesso, vai voltar a conquistar títulos, com o grande treinador que ele é, com o grande caráter, o grande líder, e com uma pessoa com um lado humano tão desenvolvido e tão preocupado com o lado humano de todos que ele vai liderar. Então, assim, a gente está muito confiante no trabalho e, primeiro, em buscar a classificação para a fase de grupos aí da Libertadores, obviamente sempre sonhando com o título, e construir o trabalho para 2024 para que o Flamengo possa alçar de novo grandes conquistas. Qual é o sentimento em relação à expectativa do grupo para começar esse trabalho com o Tite? Muitos já conhecem ele, como você tem visto essa questão? Acho que estão todos muito ansiosos para trabalhar com ele, muito ansiosos para o início do trabalho. É um grupo de caráter que gosta muito de trabalhar duro, e que vai com certeza receber muito bem a liderança do Tite e todo esse lado humano aí e de transparência e de diálogo, e obviamente também de cobrança, que ele vai trazer para todo o grupo. O Flamengo é o 14º clube na carreira de Tite que encerrou a passagem na seleção brasileira com 80% de aproveitamento. Os principais títulos do técnico você confere na tela. Com esse currículo vitorioso, Tite possui muitas características que podem casar com o elenco rubro-negro. Conversamos com o nosso comentarista Bruno Petti para falar mais sobre isso. Fala comigo, Petti. É isso, Lázaro. Falando um pouquinho então sobre o novo técnico do Flamengo, o Tite. A primeira característica que eu acho importante a gente falar e citar é que o Tite é um técnico altamente adaptável, um cara que se adapta bastante aos elencos que ele tem na mão. Se a gente comparar a seleção brasileira da última Copa do Mundo, 2022, jogava bastante diferente de alguns momentos até do próprio ciclo da Copa do Mundo de 2022, que jogava diferente da seleção brasileira da Copa de 2018, que também tinha o Tite como técnico, que jogava diferente daquele Corinthians campeão brasileiro em 2015, com Renato Augusto, com o Jadson, e que também jogava diferente do Corinthians anterior, da passagem anterior do Tite pelo Corinthians, quando foi campeão da Libertadores e do Mundial lá em 2012. Então, assim, ele utilizava muito ali as peças que ele tinha na mão e ia se adaptando. Foi um técnico que foi mudando também, se modificando e aprendendo e adaptando novas dinâmicas aos seus times nesses últimos anos. A gente viu isso muito, principalmente nesse ciclo que ele teve à frente da seleção brasileira, ele se adaptando muito aos jogadores que ele tinha na mão. Por exemplo, a gente viu em determinado momento ali do ciclo da Copa de 2022 uma seleção brasileira que não tinha muitos pontas, aqueles pontas direito, ponta esquerda, aquele ponta de origem ali para jogar abertos. Então a gente teve que se adaptar, teve que colocar ali Paquetá aberto de um lado, às vezes o Neymar jogava também um pouquinho aberto por outro lado, o Everton Ribeiro chegou a participar desse ciclo em alguns momentos também, jogando como homem aberto, mas próximo da Copa do Mundo de 22, a gente viu vários pontas, vários moleques estourando. Vinícius Júnior, Gabriel Martinelli, Rafinha do Barcelona. E aí ele foi, bom, eu preciso convocar esses caras, então se adaptou também e colocou esses moleques no time. Então ele mudou ali também a característica do time. Então um cara que se adapta muito, esse é um ponto muito importante da característica do Tite. A segunda, muita gente fala do Tite da seleção brasileira e critica, né, a passagem do técnico da seleção brasileira. Mas eu acho que, primeiro, o aspecto que a gente tem que levantar é qual técnico de seleção brasileira que não é criticado, que nunca foi criticado. Acho que técnico de seleção brasileira é vidraça. Todo mundo joga pedra, todo mundo reclama que jogador A, B ou C não foi convocado.
cada um tem as suas preferências pessoais, então é normal que o técnico da seleção brasileira fique exposto num nível de críticas e também de elogios. É claro que técnico de seleção que não foi campeão da Copa do Mundo acaba sofrendo críticas, a gente quer sempre ser campeão, mas a seleção brasileira chegou em 2022 num nível de competitividade tão alto que era, sim, uma das principais favoritas ao título de 2022 da Copa do Mundo. Acabou não acontecendo, mas chegou nesse nível de favoritismo muito por conta do excelente trabalho, na minha opinião, que o Tite fez à frente da seleção brasileira. Inclusive, é muito elogiado por todos os jogadores que passaram nesse ciclo. Aliás, jogadores que passaram no ciclo é muito importante a gente ressaltar. O Tite teve muito contato com vários dos jogadores que estão hoje no elenco do Flamengo. A gente pode lembrar que Everton Ribeiro e Pedro, há pouco tempo atrás, alguns meses atrás, estiveram na Copa do Mundo sendo convocados pelo Tite. Então são jogadores que ele já conhece e já teve contato muito próximo. Outros jogadores também passaram pelo ciclo, não foram para a Copa do Mundo, mas estiveram naquele ciclo daquela Copa. Gabigol, foi o Gerson também em algumas situações, o Bruno Henrique também teve convocado em outras situações, e o Felipe Luiz, que não foi para a Copa de 22, mas foi para a Copa de 2018, que também tinha sob comando do técnico do Tite. Então é um cara que conhece muitos jogadores desse elenco e sabe a forma de utilizar. E, é claro, como técnico da seleção brasileira e com um Flamengo que foi campeão de muita coisa, Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil, nesses últimos anos, ele estava sempre atento, é claro, à forma que o Flamengo jogava e aos jogadores que o Flamengo tem no seu elenco. Então acho que o Flamengo acerta muito, é um baita treinador e tem tudo para dar muito certo aqui no Flamengo. Chegou a hora, partiu o primeiro treino. Vale lembrar que Gerson, Eric e Arrascaeta representam as suas respectivas seleções nesta data FIFA e por isso foram baixas no treino do Flamengo. Desce, lá de outro. Doutor, mais uma. Desce, lá de outro. Vem. Não, vamos, vamos, Gabi. Boa, 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 boa. É passe forte. Bora. Entra rápido, entra rápido. Boa, vem. Vem, vai. Rápido, 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 rápido. Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Isso, quem mais? Vamos, vamos. Tem todas as condições para um trabalho de excelência. Elas estão aqui à disposição. Agora compete a nós. E Tite, desde 2016 você não treina um clube, né? Queria saber se você está com saudade dessa rotina e como você se preparou para estar aqui hoje no Flamengo. Saudade sim, o campo é fascinante, a oportunidade profissional do Flamengo ela é enorme, a responsabilidade é da mesma forma, eu tenho consciência disso.
Mas eu digo assim, eu posso prometer e eu coloco que o Adenor, enquanto pessoa, enquanto caráter, ele vai estar na sua plenitude. Tomara que o Tite competência possa ajudar na busca de classificação, que é o objetivo inicial. Tem ainda um sonho, que ele pode ser matemático de título, e ele tem um perigo também de não classificar para a Libertadores. Esse é o nosso real. O objetivo, sim, é de classificação direta pela grandeza do Flamengo.